Olá! Vamos dar continuidade ao estudo das espécies de convenção de arbitragem. Em nossa aula passada, explicamos como a arbitragem poderá ser firmada entre as partes a partir de um compromisso arbitral realizado após a ocorrência do conflito. Mas e quando as partes querem se precaver antes do conflito? Hoje, iremos explicar os conceitos e características da cláusula arbitral, instrumento pactuado antes da existência da questão conflituosa. Conceituada por meio da Lei de Arbitragem e posteriormente recepcionada pelo Código Civil em 2002, a cláusula compromissória possui natureza de negócio jurídico processual, cuja validade está adstrita à indicação das relações jurídicas por ela abrangidas, mesmo que de modo genérico. Ela estará sempre relacionada a um contrato, podendo ser redigida diretamente neste documento ou então em adendo em apartado a ele relacionado. Como vocês sabem, o contrato decorre da autonomia de vontade das partes, sustentada em última instância pela liberdade de expressão e de contratação, tuteladas pela Constituição Federal. É certo também que esta liberdade está ligada a certos limites, como a boa-fé objetiva, por exemplo. Mas a principal questão que devemos ter em mente é a de que a legitimidade de escolha vem diretamente da Constituição, sendo um direito fundamental garantido às partes. Sendo assim, podem os contratantes firmar cláusula relativa a litígios determináveis, mas ainda não concretamente delimitados. Inclusive, podem delimitar que apenas alguns casos sejam remetidos à arbitragem, deixando os demais vinculados ao Poder Judiciário. Não podem, é claro, exceder os limites deste próprio contrato. Exige-se que seja declarada de forma escrita, não havendo formalidades destinadas a este ato. Assim, mesmo a cláusula firmada por meio de correspondência física ou eletrônica é admitida para a consolidação da vontade das partes. Mesmo se já existir contrato, desde que não exista conflito constituído, as partes poderão registrar a cláusula a qualquer tempo. Após o conflito, entretanto, as regras serão as relativas do compromisso arbitral que estudamos na aula passada. Vamos fazer um primeiro exercício interpretativo. Basta a presença da capacidade das partes e do objeto patrimonial disponível para que o contrato possa conter cláusula arbitral válida? O que vocês acham? Vamos voltar um pouquinho nas nossas aulas e lembrar do que discutimos sobre o Código de Defesa do Consumidor e os contratos de adesão. Lembram que é proibida a cláusula arbitral nos contratos de adesão que versem sobre o direito do consumidor? Esta é uma questão lógica. O consumidor não consegue, devido à hipossuficiência em relação ao fornecedor, discutir os detalhes da cláusula arbitral, perdendo sua autonomia da vontade e ficando submisso ao contrato que lhe é imposto. Portanto, quando forem analisar a validade de qualquer convenção de arbitragem, seja pela via do compromisso ou da cláusula, lembrem-se de não ficar presos apenas aos conceitos da arbitrabilidade. É preciso fazer uma análise se aquele instrumento não está ofendendo princípios gerais do ordenamento jurídico brasileiro. A cláusula compromissória, a despeito de possuir uma finalidade única, que é instituir o juízo arbitral, pode ser realizada sob duas formas. A primeira opção é a cláusula arbitral cheia. Ela vai conter todos os elementos que forem necessários para que o juízo arbitral seja instituído. Se ela for direta, vai remeter às orientações feitas pelas partes, cumpridos os requisitos presentes no artigo 10 da Lei de Arbitragem. Sendo indireta, vai remeter a uma instituição arbitral. Neste último caso, por ser uma arbitragem institucionalizada, basta que as partes indiquem a qual Câmara Arbitral pretendem remeter o eventual litígio,
e então todas as regras pertinentes ao procedimento estarão descritas no regulamento interno dessa instituição. Mas precisamos lembrar sempre que este procedimento é pautado pela autonomia da vontade. Então, mesmo diante desta hipótese, as partes podem definir regras relativas à arbitragem, como a tecnicidade do árbitro, o local de realização dos procedimentos, prazo para apresentação de sentença, entre outros fatores, desde que não contrariem o disposto no regulamento da Câmara indicada. Sendo escolhida pela arbitragem avulsa, de acordo com a lei de arbitragem, é preciso primeiramente a indicação de mecanismos para a eleição do árbitro ou do colegiado, o qual será legalmente investido nas suas atribuições jurisdicionais assim que manifeste aceitação do cargo. Nesta modalidade, caberá às partes ser minuciosos em relação a toda a descrição do procedimento ao qual desejam ser submetidos, sendo autorizado ao árbitro preencher as lacunas em caso de omissão dos litigantes. A segunda possibilidade será o uso da cláusula arbitral vazia, também chamada de cláusula em branco. Apesar de ser redigida anteriormente ao litígio, esta espécie de cláusula demanda a realização de um compromisso arbitral após a configuração do conflito, seja diretamente entre as partes ou mediante a intervenção do judiciário. Quando existir uma cláusula aberta no contrato, no momento de ocorrência do conflito, a parte interessada irá citar extrajudicialmente a parte contrária, convocando-a para que compareça ao local indicado, na data e hora marcados, para que firmem o compromisso arbitral. Esta citação é informal, podendo ser realizada por carta registrada ou mesmo através do meio eletrônico. Mas guardem um detalhe fundamental. É muito importante que exista comprovação do recebimento dessa citação. Veremos em seguida a razão disso. Vamos começar com as 3 razões para que o compromisso não seja realizado de modo direto. O citado pode simplesmente não aparecer no local agendado. Comparecendo, pode se recusar ao compromisso. Ou ainda, as partes podem não chegar a um acordo quanto aos pontos debatidos. Em qualquer uma dessas hipóteses, caberá ao notificante iniciar uma ação judicial para que o compromisso seja realizado através da sentença de um juiz togado. E aqui se encaixa a observação que fizemos há pouco. A instauração do processo legal só será possível se comprovado que a tentativa extrajudicial foi realizada. E como será essa comprovação? Através da prova do recebimento da citação extrajudicial, bem como a apresentação do contrato que contém a cláusula compromissória anterior e a precisa delimitação do objeto submetido à arbitragem. O juiz, primeiramente, irá tentar conciliar as partes. Não havendo possibilidade de acordo, o compromisso será instituído por sentença. A tutela jurisdicional do Estado, nesta hipótese, possui natureza meramente constitutiva, ou seja, não se discute o objeto da arbitragem. O juiz não vai resolver o litígio. Ele vai apenas determinar quais as regras impostas à arbitragem a qual se submeterão as partes. Claro que na possibilidade de aceite pela parte notificada, todo este procedimento judicial descrito não será necessário. Ambos os interessados firmarão o compromisso arbitral, sendo o juízo instaurado nos termos já antes vistos. Seja cheia ou vazia, a cláusula compromissória será sempre autônoma ao contrato que a constituiu, correspondendo a uma relação jurídica própria. Consequentemente, mesmo em casos de resilição do contrato principal, a cláusula arbitral não desvinculará os contratantes, restando ao árbitro a competência para dirimir eventuais conflitos decorrentes deste contrato findo. Ademais,
atrelado ao princípio da competência do árbitro. A ele caberá solucionar impugnações à sua própria capacidade de julgamento, a extensão dos seus poderes, da arbitrabilidade do conflito, da validade, existência e eficácia da cláusula ou compromisso, sendo necessário, eventualmente, levar ao juiz togado a análise de uma convenção. Este estará limitado a uma cognição sumária, apenas reconhecendo casos explícitos de invalidade, do qual um compromisso falte requisito indispensável, ou então a ausência da arbitrabilidade. Não caberá ao juiz instaurar instrução probatória para delimitar o alcance da arbitragem, ou discutir se alguma das partes foi coagido ou não ao acordo. Alguns autores criticam a realização de cláusulas arbitrais vazias nos contratos, inclusive classificando-as como cláusulas patológicas. Este posicionamento considera que esta modalidade acaba por prejudicar todo o desenvolvimento da relação jurídica, mantendo as partes vinculadas a um compromisso futuro e incerto. Os que defendem esta opção explicam que é uma alternativa circunstancial, ligada a contrato cuja complexidade e extensão demandam alternativas flexíveis. Desejam as partes resolver questões futuras via arbitragem, mas não é possível prever, antes da realização do conflito, quais os termos a serem discutidos. Imaginem, por exemplo, um contrato de abrangência nacional. Como poderão as partes antecipadamente determinar uma Câmara de determinada cidade ou instituir que o árbitro escolhido será o mesmo que atua em determinado estado? É uma questão complexa, não é mesmo? Outras duas diferenciações podem ser atribuídas às cláusulas arbitrais. Cláusulas arbitrais patológicas são aquelas constituídas de dispositivos eivados de erros, contradições ou lacunas, cuja aplicabilidade afeta diretamente sua eficácia. E não são apenas, como alguns doutrinadores defendem, as cláusulas arbitrais que podem ser eivadas de vício. A indicação de uma instituição arbitral inexistente ou um mecanismo de nomeação de árbitro que na prática seja impraticável também trarão problemas para a aplicação desta cláusula. E como vão resolver estes casos? Primeiro, determina-se o grau de clareza em relação à convicção dos contratantes em submeter à arbitragem. Sendo constatado que as partes desejam efetivamente a arbitragem, segue-se o princípio da salvação do contrato arbitral, podendo ser instaurada diretamente o procedimento arbitral como uma interpretação favorável às partes, ou então ser submetido ao poder judiciário para que ele firme um compromisso arbitral que preencha as lacunas e corrija esses vícios encontrados. Não havendo certeza sobre a vontade das partes para o pacto da cláusula compromissória, esta deverá ser invalidada, submetendo-se o litígio ao conhecimento e sentença do Poder Judiciário. Existe ainda a possibilidade das cláusulas escalonadas, utilizadas sobretudo em contratos de execução continuada. Trata-se de uma convenção multietapas que propõe a tentativa de mediação ou conciliação prévia à arbitragem, ou estabelece uma fase própria na qual a arbitragem é suspensa para que sejam realizadas tratativas autocompositivas. Alguns autores são contra a realização de cláusulas escalonadas, dizendo que a obrigação de mediação ou conciliação dentro da arbitragem seria ilegal, por ferir a autonomia das partes. Na teoria, estes autores concordam que tais procedimentos devem ser feitos de maneira voluntária e consensual ao longo do procedimento, além de prejudicar toda uma arbitragem em caso desta etapa ser pulada.
O assunto pode parecer um pouco complexo de início, mas realizando uma interpretação a favor da autonomia da vontade das partes e dos princípios gerais do direito, tudo se torna mais lógico e palpável. Estamos prontos para falar sobre os requisitos das sentenças arbitrais, assuntos que trataremos na próxima aula. Até mais!